Pessoal, vim aqui gravar esse vídeo até em caráter de urgência porque nós estamos diante de um cenário que pode ser uma virada de chave no ciclo financeiro, na economia mundial, nas bolsas de valores. Nessa segunda-feira de manhã, nós amanhecemos com algumas notícias um tanto quanto negativas e para alguns até preocupantes, mas nem para todo mundo, conforme você irá entender ao longo desse vídeo. O ponto é que nessa segunda-feira nós amanhecemos com a notícia de que as bolsas de valores da Ásia, sobretudo a do Japão, estavam derretendo bastante. E isso ocorre em decorrência das preocupações quanto à política monetária do Banco Central do Japão, que tem sinalizado mudanças bastante importantes. Historicamente, o Banco do Japão manteve as taxas de juros negativas ou baixa, com o controle da curva de juros para estimular a economia do país. Mas com a inflação crescente e a pressão externa realizada no Japão, o Banco Central de lá tem reconsiderado essa estratégia. E a possibilidade de aumentar as taxas de juros do Japão está deixando todos os mercados bastante apreensivos. Porque se o Japão realmente abandonar a atual política de juros, isso pode valorizar o iene, o que vai impactar negativamente o uso dessa moeda para as operações de carry trade. E hoje, o Japão é um dos últimos países que tem mantido aí as taxas de juros mais baixas. Realmente, isso é uma bomba relógio que pode impactar todo o mercado no longo prazo, essa mudança de sentido, caso eles a tenham por lá. E nos Estados Unidos, os dados econômicos também não são nada animadores. Recentemente, nós tivemos a divulgação dos resultados do payroll, que mede a criação de empregos no país. E esses resultados vieram bem abaixo do esperado. Além disso, o aumento dos pedidos de seguro-desemprego só reforçou a percepção de que a economia americana tem tido algumas dificuldades. E esses dados aumentam os temores de uma recessão, afetando negativamente o mercado de ações e respingando nas bolsas de todo o mundo. E falando em bolsas mundiais, na Ásia, o índice Nikkei no Japão caiu 12,4%, marcando a maior queda desde o Black Monday de 1987. Outras bolsas asiáticas também tiveram quedas expressivas. O índice Kospi da Coreia do Sul caiu quase 9%. Os índices de Xangai e Shenzhen na China também sofreram perdas consideráveis. E essa queda generalizada reflete as preocupações econômicas globais e as possíveis mudanças nas políticas monetárias de grandes economias, como no caso da japonesa, como no caso da americana. E essas quedas nas bolsas asiáticas e os dados econômicos dos Estados Unidos também impactam todos os mercados. Impactam o mercado europeu, impactam o mercado de criptomoedas e mesmo o brasileiro, que é só uma filial do mercado internacional. Essa queda nas bolsas de lá mostra as incertezas, o nervosismo entre investidores. E para hoje e para o longo dessa semana, promete bastante turbulência em todo o mercado oriental e ocidental. E não para por aí, essa turbulência já é medida no índice VIX, que mede a volatilidade e é conhecido como o índice do medo, que subiu 179% já nessa manhã, o que indica esse aumento significativo da incerteza, do medo. O Bitcoin chegou a cair 13% na hora que eu estava olhando, aquele ativo que as pessoas acreditam que pode ser a antifragilidade em momentos de caos. E sim, ele tem características intrínsecas que pode permitir isso para que o Bitcoin venha a cumprir esse papel no longo prazo, mas o fato é que atualmente ele ainda é um ativo muito recente e, portanto, um ativo considerado especulativo, do que ele pode vir a se tornar ser, que é uma reserva de valor. Mas hoje ele ainda não cumpre tão bem assim aos olhos do mercado com esse papel, e é por isso que ele acaba caindo, ao passo que o ouro, por sua vez, tem mostrado mais resiliência nesse momento. Não me entenda mal, eu sou um otimista quanto ao futuro do Bitcoin, porém,
isso não é o que nós temos hoje, ele como uma reserva de valor. Isso é inegável. Eu enxergo assim, mas o mercado ainda não tem essa postura. E aí quando nós temos a queda nas bolsas, nós temos também as quedas nos bitcoins, nas criptomoedas, porque refletem um ambiente de maior aversão ao risco e esses ativos ainda são vistos pelo mercado como ativos de risco. Agora, esse aumento na volatilidade, esse aumento no medo do mercado, indica o quê? Indica que os investidores estão preocupados com a direção da economia global. Eles têm preocupado e têm se posicionado de acordo. O que significa que nós precisamos também ter a atenção. O que a política monetária do Banco do Japão pode afetar a gente? Olha, a inflação no Japão vai provavelmente forçar o Banco Central de lá a começar a subir juros, porque ela atingiu o seu maior nível desde 2008. A inflação para o produtor subiu 10% ao ano, o que pressiona os preços para o consumidor. E como o Japão é um grande importador de petróleo, os preços altos impactam ainda mais na economia. Além disso, a balança comercial do Japão também está negativa, com mais dinheiro saindo do país do que entrando, que também pressiona a taxa do câmbio. E uma possível mudança, portanto, nessa política monetária, de abandonar a ideia de ter juros negativos, é no sentido de tentar conter esses problemas internos de inflação e de depreciação do câmbio japonês. Só que isso impacta o resto do mundo. Isso impacta, inclusive, nós, outros investidores. Isso pode obrigar os investidores a fecharem diversas posições, comprando iene e amplificando a sua valorização. Muitos investidores utilizam o iene como moeda de financiamento por conta das baixas taxas de juros e utilizam para alavancar investimentos em moedas de maior rendimento. E esse aumento nas taxas de juros aumenta a vulnerabilidade dessa estratégia. E aí, se o Banco Central realmente abandonar a sua política atual, o controle da curva de juros, nós podemos ver um verdadeiro tsunami nos mercados globais. O iene se valorizando rapidamente e uma venda massiva de ativos alavancados no mercado financeiro, inclusive no mercado ocidental, o que pode levar, por exemplo, o valor dos títulos de renda fixa de 10 anos dos Estados Unidos a subirem, afetando negativamente o preço dos ativos, potencialmente desencadeando uma correção mais forte nos mercados globais de ações. E é por isso que nessa semana nós estamos diante de um cenário onde o iene pode causar grandes movimentos nos mercados globais. Essa semana pode ser uma verdadeira virada aí no sentido que o mercado tem ocorrido um ponto-chave neste atual ciclo do mercado. E sabe o que isso significa? Crise para alguns, oportunidades para outros. O mercado financeiro é assim. O ponto é, você precisa acompanhar o desenvolvimento dessa dinâmica para saber a hora de se posicionar. Aqui na Capital Global nós falamos muito sobre estratégias de internacionalização no geral. Evidentemente isso envolve mercados internacionais. O nosso foco não é falar em economia, mas sim em planejamento patrimonial. Porém, quem faz a internacionalização dos seus investimentos e diversifica em diferentes jurisdições, investe não apenas no mercado europeu, asiático, latino-americano, não apenas em ações, não apenas em criptomoedas, constrói uma teoria das maneiras aplicada na prática, se torna mais antifrágil. E por falar em teoria das bandeiras, nós temos produzido alguns documentários nos quais nós viajamos por diversos países para mostrar como que essa teoria pode ajudar você na prática a ter um estilo de vida mais livre e proteger o seu patrimônio, além de diversas aulas. Tudo isso disponível no Desbravando Bandeiras, cujo link e maiores informações vão estar aqui na descrição. Por esse vídeo, um tanto quanto improvisado, nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.